Está começando mais um podcast, Seguro em Dia Podcast. Salve, salve, galera. Boa noite, Alisson. Boa noite, galera. E aí, tudo certo por aí? Tudo certo Tudo demais. certo e nada resolvido. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o nosso novo patrocinador, Segue Fibras. Qual que é a melhor internet da cidade, Alisson? Segue Fibra, sem dúvida, né? É muito mais que internet, é isso mesmo. Segue Fibras entrou forte em parceria com a gente, então nós agradecemos. Aquele abraço pro Jason, aquele abraço pro Henrique, pro Júlio. Então nós agradecemos a confiança, a parceria e nós teremos bastante novidade nos próximos meses aí. Além disso, aquele jabá de sempre, né, Alisson? De sempre. Pessoal Seguro se em Dia inscrever. Podcast. Pessoal se inscrever no canal, compartilhar. Segue a gente lá no Instagram, @seguroemdia.podcast. Muito conteúdo sobre vários temas, vários convidados especiais, como hoje nós estamos com a nossa convidada especial. Então, acompanhe a gente lá e, principalmente, compartilha o link para aquele seu amigo que gosta de podcast. É porque nós estamos valorizando a prata da casa. Nós trazemos pessoas, nós trazemos empreendedores, nós trazemos médicos, nós trazemos profissionais da área do seguro para falar de um modo geral, contar a sua história de vida. Então, ajuda a gente aí, beleza? Então, nós estamos aqui com a doutora Valtiane Poussan. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, eu queria agradecer o convite, né, a oportunidade de estar aqui com vocês e contar um pouquinho da nossa história. Então tá bom, vamos começar pelo começo. Alisson, pega lá nossa lembrancinha antes de mais nada, tá naquelas caixas ali do fundo. Nós temos uma lembrancinha para todos os nossos convidados que participam com a gente aqui do nosso podcast. Pode trazer aqui pra gente. É simples, mas é de coração. Obrigada. A canequinha com a hashtag Eu Fui, para você lembrar que eu estive lembrar aqui da gente. Vamos começar pelo começo? Quem que é Valtiane Poussan, doutora Valtiane Poussan? Valtiane Poussan, de formação é médica geriatra, cacerense, né? Eu morei em Caça até meus 15 anos de idade, e depois eu fui fazer o segundo e terceiro ano fora, morei em Campo Grande 1 ano, que eu fiz segundo ano, e terceiro eu fiz em Cuiabá. E fiz medicina na Unic, formei em 2012, fiz 2 anos de residência de clínica médica hospital geral, lá em Cuiabá, e fiz mais 2 anos de geriatria na Unicamp. Então, eu terminei minha residência, minha formação, eu terminei em 2016. E aí, eu voltei para Cuiabá. Na verdade, eu tentei ficar em Cáceres no começo, né? Mas em Cuiabá, eu acabei me enquadrando melhor profissionalmente. Hoje, eu coordeno a geriatria da Unimed Cuiabá, o ambulatório de geriatria, que chama Viver Melhor. E sou filha de corretor de seguros, né? Então, assim, todo mundo, né? Como é que o seguro entrou na minha vida? Então, a gente foi criado dentro de seguradora. Então, meu pai tinha seguradora desde quando eu tinha uns 6, 8 anos, que ele tinha a empresa. E papai faleceu de Covid, de complicações da Covid, em 2021. Fez 2 anos este ano. E aí, então, a gente caiu no nosso colo a questão da seguradora, né? Da corretora. Da corretora. E aí entrou essa questão que todo mundo... Essa curiosidade, né? Até na época, quando o papai faleceu, eu fui trocar uma ideia com o Cristóvão. Tipo, tio, o que eu faço, entendeu? Tipo, eu toco, eu deixo, eu vendo. Então, assim, é aquela insegurança. Mas, tipo, o que veio muito forte pra nós em manter as coisas, que o papai tava na UTI, ele me perguntou, Valtiane, hoje é que dia? Eu falei, hoje é 8 de abril. Aí ele, você pagou meus funcionários? Aí eu... a gente tava tão pilhado com ele doente, tá? Tanto a minha irmã, minha mãe e ele, os 3 ficaram com Covid juntos, só eu que não tive. E ele lá na UTI, Valtiane, avisa a Adriana que eu renovei meus seguros até dia 5 de abril. E fala pra Adriana atender os telefones. E você não pagou meus funcionários, né? Eu falei, pai, tipo, nem lembrei que você tinha funcionário. Aí ele, Valtiane, pelo amor de Deus, não desampara os meus funcionários. Então, o papai tinha uma preocupação muito grande em relação à equipe dele. Então, eu acho que isso, além a corretora ter sido uma vida para ele, assim, até pra gente teve uma grande dificuldade de entrar lá e não ver ele dentro da sala. Porque 6h30 da manhã ele estava lá e saía de lá 8 horas da noite. E era todos os dias. Então, aquilo era a vida dele. Então, é uma forma que a gente teve de manter ele vivo, porque ele tinha um questionamento muito grande comigo e com a minha irmã, quando nós duas fizemos medicina. Quando ele Valtiane, um dia que eu morrer, quem vai tocar isso aqui? Pesado, hein? Né? Pesado. Então, assim, e a grande sorte, que a gente sempre teve pessoas muito boas na nossa vida, né? Então, assim, a Adriana trabalhava mais de 16 anos com ele, ela topou
assumir esse sonho junto com a gente. E meu pai já estava pagando o curso de seguro para ela, né? Aham. Então aí o Cristóvão meio que deu uma motivação. Ah, então vocês querem tocar, né? Faz o curso e a Adriana vai ajudar vocês. Que e aí legal, eu e Ivan que legal. Clis entramos junto nessa de fazer o E curso. vocês fizeram um curso também de corretor? Fizemos. As 3 juntas? As 3. A gente terminou Ah, mais ou menos nós 3 juntas, porque a Adriana já tinha... Vocês fizeram quando? Foi antes dele... Não, depois. 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 O papai faleceu em maio, dia 10 de maio de 2021. A gente começou o curso em julho. Junho do 21. Que o Cristóvão me falou, Valtinho, vai abrir uma turma que é um intensivão, que faz em 6 meses. Então, vocês entram nessa. E a Adriana já tinha começado a turma que começou em abril ou em março. Então, a Adriana teve que lidar com, tipo, fazer o curso. O papai estava pagando para ela fazer. Parece que ele já estava, né, imaginando que ia acontecer alguma coisa. Então, a Adriana já estava fazendo o curso, nós terminamos as 3 juntas. De uma vez só. Entendi. Pra gente organizar, vamos lá, colocar numa linha do tempo aqui. Quando e como surgiu a Cáceres Corretora? Então, como foi o início? O papai, na verdade, ele chegou em Cáceres, ele tinha uns 13 anos, ele foi servir quartel. Então, ele deu baixa no quartel em 87, quando eu nasci, ele foi trabalhar no Bradesco. Então, no Bradesco, ele já começou a conhecer a parte do seguro. 87. Em 87, que ele entrou no Banco Bradesco. Então, tipo, ele começou a trabalhar no banco, lá ele conheceu a área de seguro, então do Bradesco ele foi trabalhar depois no Itaú e por último ele trabalhou no HSBC, né? Que era Bamerindos na época. Quando ele saiu do Bamerindos, ele começou a vender seguro. Entendi. Ele montou na verdade não existia Casa Corretora, né? Que na verdade ele não tinha SUSEP, enfim. Mas eu acho que durante um ano ele vendia e ele tinha um amigo de Cuiabá que assinava para ele. Em 86, ele abre a Casa Corretora. Então, em 1996. 96. Então, em 1996, começa a Casa Corretora. Que legal. Que foi quando ele tirou a SUSEP, que daí ele fez a razão social, enfim. E aí começa a empresa. Então, ele está desde 86 no mercado, mas, assim, já um tempo antes ele já trabalhava no banco com seguro. Né? Ele demorou para... Naquela época, eu lembro dele estudar a noite inteira para passar na prova. E aquela pilha toda que era, porque era super difícil, né? E lembro que era fases que eles iam fazendo e tal. Mas papai, tipo, era totalmente louco, apaixonado, alucinado por seguro. Ele até brincava, porque quando eles queriam ir em show, ele falava, Valtiane, eu sou tão bom no que eu faço e ninguém me pede autógrafo. Né? Então, tipo, top, ele era top, né? Tipo, mas, assim, de fato, ele era muito bom naquilo que ele fazia e ele era muito dedicado, né? E papai tinha uma gratidão imensa pelo seguro, porque, assim, ele fala... Valtiane, eu sou filho de lavrador, entendeu? Ele é filho de 10 irmãos, só ele estudou. Então, assim, tudo que ele teve na vida, o que ele conquistou na vida, veio do seguro. Que tipo, legal. Isso também foi uma coisa que fez o Ivan Clis repensar, porque, tipo, a gente só conseguiu fazer faculdade graças ao seguro. Então, assim, meu pai falava, tipo, Valtiane, tem que agradecer o seu diploma aos meus clientes, entendeu? Tipo, porque se não fosse essa galera, vocês não tinham formado, e é verdade. Então, assim, isso foram algumas coisas que a gente teve que repensar e manter a empresa, né? E antes vocês pensavam, antes de tudo, antes da pandemia, antes de como seria isso lá na frente, tinha alguma coisa em mente? Pensando justamente na sucessão, se a gente vai, porque medicina para corretor de seguros tem... É muito diferente. É muito diferente, né? Mas assim, na verdade, a gente nunca pensou. Nunca pensou. Eu e Ivan Clis. O papai sempre questionou muito, mas o Ivan Clis nunca tinha parado para pensar nisso aí. Até que então, que a gente estava super cada um focado na sua especialidade. A Ivan Clis é neuropediatra. A Ivan Clis gosta de dar aula, núcleo de autismo, enfim. Então, assim, ela estava muito focada na profissão dela e eu também estava muito focada na geriatria, na minha área. Mas a gente teve que dar uma desacelerada. Eu desacelerei mais que a Ivan Clis. Tipo, então, assim, eu fico metade do mês aqui e metade do mês em Cuiabá. Então, assim, eu fico mais tempo na corretora, sou eu que fico, eu que assino tecnicamente junto com a Adriana. A Ivan Clis, tipo, é muito mais tecnológica, então ela gosta mais da parte operacional. E, tipo, eu fico mais na mão na massa lá com a Adriana. Mas, assim, graças a Deus nós temos a Adriana. A Adriana, eu brinco que ela é que dá vida aquilo ali mesmo, né? Ela que dá o sangue. Porque, assim, eu brinco com ela que eu sou aspirante, né, de corretora. Porque ela sabe muito mais do que eu. Eu falo, Adriana, que eu sou só aspira, você que me ensina, né? Mas, tipo, foi um grande desafio, mas a gente nunca tinha parado pra pensar. E, tipo, assim, também ninguém imagina, né, que vai morrer com 60 anos e que vai deixar e tal. Então, a gente nunca tinha parado pra pensar, foi mesmo uma situação de fatalidade para poder decidir o que a gente ia fazer. Entendi. E como que tem sido hoje os dias? Porque conciliar
medicina, conciliar corretora. Tem sido bem corrido, né? Imagina. Bem corrido. Tipo, eu falo que eu virei caminhoneira, né? Todo mundo dá risada comigo que eu vivo na estrada. Porque assim, tipo, eu atendo 15 dias em Cuiabá, ainda faço Jaciara uma vez por mês que eu fazia consultório, então eu mantive. Caramba. Aí, aqui em Cáceres, ano passado eu voltei a atender consultório aqui, então eu fico, às vezes, 2 períodos no consultório, o resto eu fico na corretora. E aí a gente vai conciliando. Tipo, às vezes eu faço visita domiciliar de alguns pacientes aqui também, e eu tento conciliar tudo. A pandemia trouxe alguma coisa boa que eu falo que hoje a gente consegue fazer tudo digitalmente. A gente faz receita digital, a gente pede exame digitalmente, a gente consegue fazer consulta online. Então, nesse lado, acho que me facilitou eu ficar, às vezes, um pouco mais distante de Cuiabá. Tem essa flexibilidade. Nessa flexibilidade. Mas, assim, e que tudo... Eu falo que a corretora, para mim, é muito desafiadora. Eu falo que a Adriana encara melhor as situações de estresse mais do que eu. Já desespero, me descabelo e ela tá lá. Um sinistro. Plena, calma, tranquila. Eu já tô louca, desesperada. E eu falo, Adriana, que evolução espiritual, né? Tipo, mas porque ela tá mais acostumada a lidar do que eu, né? Além da Adriana, vocês têm mais... A Sandra e a Rai. Tem a Sandra e a E a Rai. Rai, que ajuda... Tipo, é só mulheres lá dentro, né? Então... Cara, é verdade, né? É só Corretora mulher. é 100% mulher. Né? Só temos o Carlão, que é um preposto em Pontes Lacerda. Entendi. Que é amigo do meu pai desde que a gente era criança. Então, assim, essa galera hoje é o que dá vida com as corretoras, né? Junto com a gente. A mamãe sempre fez mais serviços de rua. Antigamente, quando entregava a apólice, ela sempre fez mais essa parte. Mas ela nunca ficou na parte operacional. Então, assim, por isso foi, acho que, a parte mais desafiadora, porque é algo que a gente nunca tinha tido contato. Então, foi, assim, literalmente, a gente teve que começar do zero. Né? E graças a Deus, nossos clientes, a grande maioria não nos abandonou. Papai tem cliente de uma vida inteira, tem muito cliente que é idoso. Então, assim, todo mundo conhece o Ivan Clis, né? Apesar de nunca ter visto, agora que a gente passa a conviver um pouco mais com eles. Mas eles, graças a Deus, não nos abandonaram. Cara, que legal. Agora, voltando um pouco na linha do tempo ali, a gente tá... Por que medicina? Já desde sempre Desde você falou, sempre. eu quero ser médico, eu vou Acho ser que médica. desde meus 4 anos... Nunca teve dúvida? Nunca tive dúvida. Desde meus 4 anos, eu falei, mamãe, por causa da doutora Márcia do Socorrito. Era minha pediatra. legal. E aí, tipo, eu falava, mãe, quando eu crescer, eu quero ser igual a tia Márcia. Nós convidamos ela aqui pro podcast. Ela é maravilhosa. Eu falo pra ela que desde quando eu tenho 4 anos, ela tá intacta do mesmo jeito. Perfeita. Então, assim, eu falava, mãe, quando eu crescer, eu quero ser igual a tia Márcia. E, tipo, minha mãe falou desde os 4 anos. Que e a vida legal. inteira eu nunca falei em fazer outra profissão. Na princípio, eu queria ser pediatra, entendeu? Mas eu mudei totalmente o foco na faculdade. Então, assim, a princípio, eu queria fazer pediatria. Falava pra ser igual a tia Márcia. Mas, tipo, depois, durante a faculdade, durante a graduação, vi que a pediatria não tinha muito a ver comigo. Mas, assim, a minha vida inteira, eu nunca pensei em fazer outro curso. Quando eu cheguei no 3º ano, eu pensei em desistir, porque eu tinha pavor de morto. Sério? Tinha pânico. Até que a minha irmã entrou... A Van Cris entrou 3 semestres antes de mim na faculdade. E ela falou, tia, vamos uma aula de anatomia? Pum. Caí lá dentro. Falei, sério? não. Falei, vou largar a mão. Falei, não é pra mim. E outra, eu sabia que a gente ia ter que lidar muito com isso. Até que minha mãe faz uma orientação vocacional, filha. Fui fazer orientação vocacional e tal, tipo, e tive que enfrentar. E assim, eles fazem tipo um trotezinho. Quando a gente entra, eles prendem a gente dentro da tumba. Onde ficam os corpos, né? Chama tumba que a gente fala. Fica aquele estancão de formol. Tipo, é tudo... Tem pedaço de braço, de perna, os corpos que ficam inteiros, cérebro e tal. Aquele negócio podre de formol, né? Meu Deus, tipo, eu já sabia que ia ficar preso, já fiquei lá na porta, né? Já encostada, porque assim é a primeira que cai. Até que eu falei, pai, se eu não passar para medicina direto do 3º ano, eu vou fazer direito. Entendeu? E assim, meu pai nunca falou pra gente fazer medicina em si. Meu pai falou, tem que escolher uma profissão que produza pra sociedade, né? Porque na época, Van Clis, quero fazer moda. Chave né? do servir. Tipo, tem que ser trabalhador, né? Aí meu pai, não, faz direito, filha. Acho que direito combina mais com você. Até eu falei, pai, se eu não passar pra medicina, eu vou fazer direito. E aí, na época, tipo, né? Daí eu passei pra medicina, fui. Mas, tipo, é fascinante, entendeu? Algo fantástico. Adoro, eu brinco, eu não faria outra coisa na minha vida. E assim, a geriatria foi onde eu mais me encontrei. Eu acho que tem tudo a ver comigo, entendeu? Eu adoro conversar e assim, trabalhar com idoso, tipo, idoso é uma coisa... É isso que eu ia perguntar agora.
Eles gostam também de... Você gosta de conversar e eles eles também... gostam mais ainda. E eu brinco assim, a gente é da família do idoso, literalmente, né? Porque a gente participa de tudo que acontece. Nasceu um neto, um filho casou. Então a gente sabe de tudo, dos cachorros, dos gatos. Eles contam tudo, assim, é fantástico, né? Eu falo que a gente acaba sendo da família. E eles acabam indo muito pra conversar. Né? Lógico que idoso, Sim. ele tem mais comorbidade, a gente sabe que existe uma série de doenças, mas assim, eles vão muito pra conversar. Eles brincam, hoje eu vou na psicóloga, né, doutora? Eu falei, pois Olha é. aí. E assim, as consultas são um pouco mais... Eles têm mais tempo na consulta, então assim, você tem tempo pra conversar, pra saber de doença, pra poder entender, porque assim, geralmente são muitas queixas, né? Eles têm dor, eles... E assim, é uma série de complicações que o idoso é mais vulnerável a ter. Mas, tipo, igual eu falo, e outra coisa, né? Qualquer pouco de ganho que a gente consegue ter na geriatria, pra gente é uma coisa fantástica, né? Porque a gente sabe que, à medida que a gente envelhece, tipo, o corpo vai envelhecer junto, então a gente vai piorar a memória, a gente vai ter mais dor. Lógico, eu brinco que é aqui, né, quando a gente é novo, que a gente tem que fazer a nossa reserva, né? Pra lá na frente a gente envelhecer melhor. Mas, tipo, são gerações, né? Tipo, geralmente hoje eu atendo uma geração que tem uma escolaridade mais baixa, então eles acabam sendo mais vulneráveis a ter demência. É uma geração que trabalhou loucamente, né? Então, assim, eles têm muito mais dor osteomuscular, eles têm muito mais problemas de depressão, pelo estilo de vida, né? E eu falo que a geriatria é muito legal porque a gente faz a gente repensar a nossa própria vida, entendeu? Tipo... Assim, porque você vê, eu brinco que passa um filme na minha mente, entendeu? Porque eles têm uma série de arrependimentos, de coisas que eles podiam ter feito lá atrás e que eles não fizeram, né? Então, assim, ao mesmo tempo eu falo que a profissão, que a geriatria traz toda essa reflexão de vida. Cada consulta é uma reflexão. Cada uma consulta é uma reflexão, porque daí você tem que, tipo, doutor, por que eu não trabalhei menos lá atrás, né? Por que eu não aproveitei mais? E isso eu tinha um questionamento muito papai. Papai era muito workaholic, entendeu? Muito. Pra gente tirar ele, pai, vamos viajar uma semana. Não posso ficar sem meu celular. Tipo, não posso ir pra onde não dá sinal. Então, pra ele, é assim, de celular, né? Então, assim, pra ele... E a gente viveu uma época do seguro, assim, tipo, que eu lembro que a gente era criança, o povo batendo na porta de casa 2, 3 da manhã que bateu o carro, né? O que roubou... Eu lembro o Lírio do posto, quando roubaram o caminhão. Ele tinha um caminhão de carregar combustível. O dia que roubaram ele, tipo, ele de madrugada na porta de casa, desesperado... Entendeu? Que, tipo, que tinha um roubo. Então, assim, antigamente, eu lembro que o papai ia socorrer, ia nos locais, né? Então, tipo, a gente vivia naquela pilha. E ele viveu, sempre foi muito pilhado. Pra você ter ideia, na UTI ele tava preocupado, né? O que ia fazer, quem renovou, quem não renovou, quem ia renovar. Então, assim, pra tirar ele desse ambiente de trabalho era uma coisa super difícil pra nós. Né, eu falo, pai, ele ficava muito bravo comigo, que a Evangelista, que a gente gosta muito de viajar nele. Gente, vocês têm que ser focados em trabalho. A Evangelista, pai, mas, tipo, a gente já não é daquela geração que se preocupa tanto em ter bens. Mas, minha irmã, eu quero acumular memórias, né? Então, assim... Esse gap geracional é muito. É porque, assim, né... É lógico que, tipo, a gente teve estilos de vidas muito diferentes, né? Tipo, ele e minha mãe vieram de uma família muito precária e tal. Né? Tipo, ele já conseguiu dar uma condição de vida muito melhor para nós, então acho que isso também traz. E eles são de uma geração que é importante para eles ter bem. Papai tinha muita preocupação quando ele morresse, se minha mãe ia ficar bem economicamente, se eu e Ivan Clis, tipo, ia, tipo, sobreviver, entendeu? Tipo, né? Então, isso, eu falo, tipo, a gente tenta mudar algumas coisas, e eu converso isso muito com meus pacientes, né? E a gente tem algumas coisas muito arraigadas, né? Que idoso não pode, né? Idoso não pode separar. Né? A gente tem isso também na nossa mente, porque, tipo, ele tem que, como ele tivesse que aguentar todas as coisas por ele ser idoso. Então, e a geriatria, ela quebra um pouco esses paradigmas de etarismo, né? De mostrar que o idoso, ele, nas circunstâncias que ele tem, ele pode fazer o que ele quiser, entendeu? Então, e isso me faz repensar muitas coisas em relação a por isso que eu amo a geriatria. Que legal. E sobre o seu pai, do dia, quanto tempo ele ficou na UTI? O pai ficou 35 dias na UTI. 35 dias. Ele ficou uns 15 no Santa Rosa e nós ficamos mais uns 20 no Oswaldo Cruz, lá em São Paulo. No Oswaldo Cruz, em São Paulo também. E assim, na medicina, eu nunca tinha lidado com alguém doente. Né? Alguém da minha família, alguém próximo. Até então, tipo, Van Clis, eu tenho 12 anos de formada, eu tenho 11 anos de formada, minha irmã já tem quase 13. E a gente nunca tinha lidado com alguém da nossa família doente, nem vô, nem tio. Porque como papai e mamãe são filhos de pais mais velhos, a gente viveu pouco os nossos avós, né?
E aí, tipo, e as pessoas às vezes cobravam muita decisão de nós, né? Os médicos, vocês são médicos, né? Tipo, vocês estão Cara, que entendendo pressão, como é que tá. Então, assim, Que pressão. é muito pesado. Foi muito pesado pra nós ter que lidar e ter que decidir com uma série de coisas. Nossa. Na geriatria, a gente conversa muito sobre morrer, sobre É. morte, Uhum. né? Porque, assim, o que acontece? Eu converso muito com meus pacientes sobre morte, porque, às vezes, no momento que ele estiver inconsciente, que ele não puder decidir, o que ele gostaria que a família fizesse? E na geriatria, a gente trabalha muito essa vertente sobre morrer, e o que eu quero. Se eu estiver inconsciente, se eu estiver numa fase final da minha vida, o que a minha família tem que fazer? E eu sempre conversei isso muito com o papai. Né? A minha irmã, vocês são tudo maluco, entendeu? De ficar conversando de morrer e tal. Mas, tipo, foi importante em algumas coisas durante esses 35 dias de UTI nessa trajetória. Uhum. Porque, assim, quando ele, na verdade, a minha mãe viu que tá primeiro que tava com Covid na época, então a mamãe, ele ficou desesperado, que a mamãe tava doente, desesperado. E acho que ele até, tipo, esqueceu que ele também tava doente. Então, assim, quando eles chegaram em Cuiabá, tipo, os 3 estavam doentes e tal, mas ele tava tão pilhado, e ele o melhor dos 3, né? Assim, papai não tinha comorbidade, né? Então, dos 3, ele é o que tava melhor. Então, tipo, minha mãe falou que daqui a Cassis ele foi. Benedita, se eu ou você ficar muito ruim e você ver que não tem jeito, na primeira parada que eu tiver, me deixa aí. Tá? Eu não quero ficar na cama. Papai sempre falou muito isso. Ele falava, pode, assim... E a gente trabalha isso na geriatria também. Tipo, existe vida e existe qualidade de vida. Né? Mas nós, como ser humano, nós somos muito egoístas e a gente quer vida a qualquer custo. Nem que a gente saiba que aquela pessoa tá ali na cama há 10, 20 anos, não anda, não fala, mas a gente sabe que ela tá ali, né? Então, a gente é criado assim. E na medicina, a gente é criado para salvar vidas. Ninguém é criado para perder paciente. Ninguém é educado para perder um paciente. Né? Na geriatria, a gente tem hoje o cuidado paliativo e ele trabalha muito qualidade de vida até o final da sua vida, né? Então, tipo, essa questão de decidir, né, se eu vou andar, se eu vou falar, então o que eu vou ter de qualidade de vida em relação a isso. E a Covid, infelizmente, ela, imagina, tipo, o papai ficou 35 dias, ele tava sarcopênico, né, ele tava... E aí ele fez um pneumotórax e ele teve uma parada cardíaca. Foi quando ele teve, uma piora gigantesca, ele já tava feito tracostomia, ele já tava com dieta por sonda, né, ele precisou fazer hemodiálise, porque, assim, o que matou os pacientes Covid, na verdade, não foi a Covid em si, mas as complicações que ela deixava. Então, o paciente evoluía com sepse, com doença renal, né, com embolia, com infarto. A doença fazia muita doença nos vasos, né? Então, isso gerava outras complicações. Então, assim, o que matava o paciente, na verdade, em si, eram as complicações que a doença trazia. Papai, tipo, complicou com sepse. Então, ele teve uma infecção pulmonar num pulmão que estava muito ruim. E aí, ele teve a parada cardíaca. E a médica da UTI chamou eu e o Ivan Clis primeiro na visita, e falou pra mim e pra ela, era um sábado à noite, né, tipo, era domingo, era dia das mães, e ele faleceu na segunda. Vocês estão entendendo, né, que, tipo, que ele tá piorando, e o que vocês gostariam que a gente fizesse por ele? Nossa. E, assim, você não consegue ter um raciocínio médico, e, assim, o médico é frio. Não é que ele é frio, ele é muito racional. A gente é muito racional, a gente é treinado pra pensar muito racionalmente, pensar na doença, tem um tratamento, não tem, né? A coisa mais operacional. Então, às vezes as pessoas entendem isso como um pouco frieza, mas a gente é treinado, né, para ser racional. A geriatria, assim, eu falo com uma especialidade um pouco mais afetiva, né? Então, tipo, o que vocês querem que eu faça? Vocês estão entendendo que ele tá piorando e tal? Mas, assim, de um jeito muito afetivo, ele não foi, né? Mas, tipo, eu e o Evangelista ficamos parados olhando para ele. Eu falei para ele, eu não sei o que eu quero que faça, entendeu? Mas, na verdade, ele estava já trazendo uma vertente um pouco mais paliativa, né? Entendi. Tipo, se ele tiver uma parada, a gente vai reanimar, né? E aí, a chefe da UTI chamou o Ivan Clis no domingo. Ele piorou muito nas últimas 24 horas e tal. Aí a Van Clis falou, doutor, eu posso, então, trazer minha mãe? Porque o Ivan Clis optamos por mamãe acompanhar todo o processo da doença dele. Pra, às vezes, ela não achar também, tipo, né, que a gente não tava contando tudo, assim, né? Porque as pessoas ficam muito inseguras. A gente entendia mais, apesar de a gente não conseguir tomar decisão nenhuma em relação a isso. Mas, tipo, também, tipo, a médica conversou com a mamãe, que se ele vivesse por um milagre de Deus, ele não ia andar, ele não ia falar, ia ficar o resto da vida na cama. Nossa. Então, como ele tinha já conversado muito isso com ela,
Entendeu? Até ela falou, olha, doutor, então, se não tem mais jeito, então deixa ele descansar. Acho que uma decisão mais difícil das nossas vidas foi essa, Deus, entendeu? que Tipo assim, peso, ó, que vamos parar de pesado. lutar, entendeu? Tipo, estamos 35 dias tentando tudo que tem, mas o papai, o dia que ele internou, acho que dia 5, foi uma segunda-feira, 5 de abril, ele despediu de nós 3 na porta do... o infecto dele era na Mecol, ele internou no Santa Rosa. Ele despediu de nós 3. Ele falou, dessa internação eu não saio. Sério? Então, assim, tipo, foi muito intenso pra nós. Mas, Caramba. na hora, a gente tá tão pilhado que a gente nem entende aquilo como uma despedida, né? E, graças a Deus, o evangelista teve uma oportunidade, por ser médica, de ficar com ele o tempo inteiro, né? Então, tipo, era uma enfermaria só de homem, mas o evangelista ficava lá no cantinho, no banquinho, sentado 24 horas. Porque eu acho que uma das piores coisas da pandemia foi as pessoas ficarem sozinhas. Meu Deus. O fardo de ficar sozinho, porque a gente sabe que a Covid traz muitas alterações psiquiátricas, alteração de sono, insônia, depressão, ansiedade. E você tá sozinho e ter que lidar com todo aquele medo de morrer, todo mundo tinha medo de morrer, era uma coisa surreal. Eu trabalhei a pandemia inteira, mas eu não tinha feito UTI até então. Né? Então, e lá dentro da UTI, tipo, você ia andando, as pessoas estavam acordadas, ficavam te chamando, entendeu? Nossa. Com medo, pedindo para não morrer. Então, assim, era uma coisa muito intensa. E, ao mesmo tempo, a Covid era uma doença que ninguém sabia tratar. Ninguém sabia o que era certo, o que era errado na Covid. Então, foi uma curva de aprendizado, tanto os profissionais de saúde quanto os pacientes. Mas, assim, era uma coisa surreal. Eu e o evangelista ficamos na enfermaria com ele 3 dias, até subir para a UTI. Na UTI ficamos mais 3 até ele ser entubado. Né? Tipo, Valtinha, você acompanhou a intubação do seu pai? Não, eu não tive coragem de ver meu pai entubar. Jamais ia ter. Entendeu? Porque as pessoas, vocês são médicos, para vocês tudo é mais fácil. E não é, porque a gente não consegue lidar, né? Não é que eu não ame meus pacientes, mas a gente não consegue lidar porque envolve uma questão afetiva muito intensa, né? Então, assim, é impossível. E a gente ainda teve essa oportunidade de ficar com ele o tempo todo, enquanto ele estava acordado, enfim. Né? Mas, tipo, foi muito caótico a UTI, né? Assim, hospital particular não tinha sedação, faltou tudo, não tinha. Né? Então, assim, imagina no SUS a precariedade que era. Então, era muito difícil, assim. Os profissionais literalmente foram heróis, assim, porque tinha que tentar de tudo, ver o que dava certo, o que não dava certo. E era uma loucura, fora a questão emocional dos profissionais. Porque, assim, eu lembro que eles foram entubar um paciente, e o paciente, doutor, promete pra mim que eu não vou morrer? Nossa. Eu tenho 3 filhos pequenos. E, assim, nessa leva de 2021, essa segunda onda que nós tivemos, eram pacientes com menos de 60 anos. Né? Tipo, na UTI mesmo que o papai ficou, tinha 3 pacientes que tinham mais de 60 anos. O resto era menos de 60 anos. Então, tipo, era aquela galera jovem, filho, família. Né? Não é que a dor de perder um idoso é diferente, né? Perder qualquer ente da família é uma perca surreal, mas era uma coisa muito intensa, né? Tipo, gestante. Então, assim, a gente ficava abalada emocionalmente e outra, a gente ia sofrendo com as outras pessoas também ali dentro, né? Porque... E o pior, tipo, igual eu falei, não deixava as famílias entrarem mesmo, porque como é que você ia pedir pra alguém da família vir ficar também com aquela pessoa, né? Porque às vezes eram 2 que iam ficar doentes, ia ter leito pra todo mundo. Né? Eu lembro do papai, o infecto me falou, Valtiane, vamos internar, porque não vai ter leito. Não vamos ter onde colocar ele. Né? Lógico que todo mundo... E, assim, outra coisa que a gente sentiu muito na pandemia, as pessoas... a gente não deixou... Ele só salvou porque não deixou entubar. Né? Entubar é um dos atos mais difíceis na medicina. Porque para entubar alguém, tipo, a equipe inteira da UTI tem que parar. Porque aí vem o médico que vem a enfermeira, vem fisioterapeuta. Então, imagina que a gente tem que parar um setor inteiro para uma intubação. Né? E a intubação em si aumentava a mortalidade, porque a intubação aumentava o risco de infecção. Né? Não que o procedimento em si matava os pacientes. E outra, só intubava os pacientes, de fato, depois que tentou-se de tudo que existia. Né? Eu fiquei com o papai o tempo inteiro na UTI, tipo, e tentando VNI, e prono, e põe o paciente de bruxo, que era para ventilar melhor, e troca antibiótico, e faz de tudo. Só que, assim, era tão triste, porque, assim, o paciente chegou um peixe fora d'água. Papai não aguentava virar na cama de tão cansado que ele ficava. Então, assim, chega uma hora que não dá mais. Que, assim, que a gente sabe que o pulmão vai entrar em falência, porque a pessoa está fazendo tanto esforço respiratório que ele é insuficiência respiratória, né? Então, as pessoas tiveram muito um conceito de que os médicos entubavam para matar as pessoas, né? E isso, tipo, era a última coisa que se fazia. Né? Então, acho que
a pandemia, as pessoas ficaram muito assustadas, porque eles viam quando entubava, morria, né? Mas não é o procedimento em si, é as complicações que vinha com o procedimento, né? Eu estava conversando hoje ainda com um psicólogo sobre isso do que você acabou de falar, e ele falou que ele tem um número de profissionais da saúde que ele atende que tiveram... tem um nome técnico que ele usou. Burnout. Isso, exatamente. Ele falou, é surreal. É Foi absurdo. porque o que acontece? Tipo, os profissionais também iam adoecendo, né? Uhum. Então, consequentemente, como os profissionais iam adoecendo, faltava equipe. Não tinha. Né? Tipo, na UTI mesmo, acho que praticamente quase todos os médicos que trabalharam dentro da UTI Covid tiveram Covid. E aí eles tinham que, ao mesmo tempo, tinha gente doente que ia trabalhar, porque não tinha outro para ir. Então, assim, emocionalmente foi muito difícil, a carga de trabalho era muito alta. E outra, tinha que dobrar, vamos supor que aquela UTI era 20 leitos, fazia 30. Porque tinha que colocar todo mundo, assim, tinha que tentar dar assistência para uma grande maioria de pessoas, né? Então, assim, foi muito estressante. E, igual eu falei, quase todos os pacientes tiveram Covid, como era uma doença desconhecida, elas ficavam muito ansiosas. Até fulano só entubou porque ficou muito ansioso. Mas, tipo, lógico, a doença evolui. E outra, não tem quem não tem medo de morrer. Por mais ser uma certeza na vida, todos nós sabemos que nós vamos, mas todo mundo tem medo. Porque é uma doença que gera sofrimento. Imagina você tá cansado e não conseguir respirar, e não consegue respirar, e não consegue respirar. Meu Deus. Tipo, eu lembro que eles tentavam usar um catéter de alto fluxo lá. Tipo, Cuiabá inteiro tinha 3 catéteres. Na época era R$5.000 um catéter. Então, assim, tipo, tudo era muito caro. Tipo, uma ampola. E isso encareceu a saúde também. A pandemia encareceu. Vamos supor que uma ampolinha de midazolam, que é um sedativo que a gente usa para sedar os pacientes, custava R$15. Hoje ela custa 50. Né? Então, a pandemia também encareceu muito a saúde. E fora tinha adoecido muitos profissionais. E fora, tipo, todo o caos de sequela que a doença deixou. Tipo, a gente ainda não conseguiu quantificar isso, né? Imagina um atleta que tem 70% do pulmão. Ele não vai voltar 100% igual ele era. Né? Porque a doença fica com sequela. Então, a gente ainda não conseguiu quantificar a longo prazo tudo isso de sequela que ainda vai vir da pandemia. E assim, a Covid não vai acabar, né? Tipo, eu brinco com os pacientes que o negócio veio para ficar. E a nossa salvação chama-se vacina, né? Que as pessoas têm um certo preconceito, enfim. Eu fui voluntária, eu e o Ivan Cli, nós voluntariamos com um profissional da saúde para testar a vacina. Porque a Coronavac, quando ela foi começar, a testagem dela foi feita só em profissional de saúde. Então, tipo, a pessoa era médico, enfermeiro. Então, quem estivesse atuando na pandemia podia se voluntariar. Todo mundo, vocês são maluca. Falei, Ivan Cli, se tiver 50% de chance de tomar, eu quero tomar. Entendeu? Porque, assim, a gente está vivo até hoje graças às vacinas, né? Então, isso é que entra um viés político, enfim, né? Justo, e aí as pessoas ficaram com medo, né? Mas, tipo, papai era super, tipo, igual nós, adorava uma vacina também, tipo, provavelmente gostaria muito de ter vacinado. Então, a gente acabou se voluntariando. E, assim, o que controlou um pouco a doença, porque tem vacina. Porque... Isso que a próxima pergunta era justamente como que tá a Covid hoje, controlada por conta justamente da vacina, né? Porque, assim, lembra que as pessoas criam imunidade de rebanho, né? O que é imunidade de rebanho? Era todo mundo ter. Só que o todo mundo ter é pagar pra ver, né? Eu posso ter e não ter nada, como eu posso ter e eu posso morrer. Né? Então, por isso que os médicos eram tão contra a imunidade de rebanho. Porque a imunidade de rebanho era uma testagem, né? Eu vou ter a doença, pode dar certo, pode dar errado. Eu tenho um amigo que é infecto, ele brincava, Valtiane, em relação à vacina. Pensa que vai ter um dilúvio no mundo. Você tem uma chance de entrar no barco. Você quer pegar o cartão e quer entrar no barco, ou você quer nadar e tentar chegar na praia? Então, assim, a grande questão era essa. Eu podia ter a doença, nadar e chegar na praia, como eu podia ter a doença e morrer afogado. Então, não tinha como saber. E por isso que a grande maioria dos médicos são super a favor em relação à vacina. Né? E na geriatria, a gente faz muito essa questão de vacina. É igual na pediatria, as meninas, né, na pediatra, elas trabalham muito a questão de cartão vacinal. Na população idosa também, a gente trabalha muito a questão vacinal. A vacina da Covid, ela veio para ficar. E ela vai ser tomada todos os anos, igual a vacina da gripe. É um vírus que veio e não vai embora. Né? E isso mostrou o quanto nós somos vulneráveis a ter pandemias, né? E, tipo assim, lembra quando começou a Covid, lá na China, eu perguntei pro Thiago, que é infecto, Thiago, será que isso chega no Brasil? Ele, não, Valtier, não vai chegar. Ninguém acreditava. Ninguém como médico acreditava que a Covid chegava no Brasil e ia ser essa catástrofe, entendeu? Por isso que a gente não estava preparado, né, em termos de estrutura,
O Brasil não tinha estrutura para receber uma pandemia dessa. Como nem fora do mundo eles tinham estrutura para receber uma pandemia dessa. Né? Mas a questão vacinal foi o que deu uma boa controlada na doença. Tem Covid ainda? Tem, e muito. Né? Só que, como a grande... Igual, assim, as pessoas ficam revoltadas também de vacinar e ter a doença, né? Não existe vacina 100%. Isso não existe. Né? Só que a grande vantagem é o quê? Eu vacinada, eu tenho a doença, eu vou ter uma doença leve, eu não vou complicar, eu não vou morrer. Então, a grande vantagem é essa, é não morrer. Né? Então, o paciente, ele tem a Covid, mas ele tem igual um resfriado. Né? E ele acaba não evoluindo da forma grave. E assim, os idosos ficavam muito revoltados porque eles tinham que tomar vacina a cada 6 meses, né? E isso por quê? Porque a imunidade de vacina é totalmente diferente. Se eu faço uma vacina numa criança, ela tem muita resposta imune. Então, ele fica imunizado durante mais tempo. Enquanto o idoso envelhece o sistema imunológico. Então, assim, a Coronavac, no estudo que foi feito em São Paulo, para paciente de mais de 80 anos, durava 3 meses a imunidade só no organismo. 3 meses? Então, por isso que se fazia o reforço com a Pfizer, né? Aham. E assim, eles compravam meio revoltados, né? Tipo, que eles se sentiam testados, na verdade, mas é porque eles eram a população de maior risco. Pela questão de ter uma imunidade já diminuída pelo processo de envelhecimento e as vacinas duram menos neles também. Então, tipo, eles, né, que as pessoas questionavam, por que não vacina os jovens primeiro e não os idosos, entendeu? Mas é porque eles têm prioridade pela questão de ter mais comorbidade e porque o sistema imunológico deles envelhece. Né? E depois de toda essa turbulência, né, você diminuiu o seu ritmo de atendimento? De medicina. Isso, eu reduzi uns 50%. Quase pela então, metade. aí hoje é meio a meio. Hoje é meio médico, meio corretor. Então, eu reduzi em torno de 50. Tipo, aí eu organizo os congressos de medicina pra eu fazer junto com os congressos de seguro, nós tivemos né? no Congrecor. Tipo, eu vou fazer o Conec com a Adriana em outubro lá em São Paulo. Eu falo, agora, a minha irmã, o congresso de seguro é muito mais legal que o de medicina, né, Valtiano? Porque eles só falam de dinheiro, né? A gente só fala de doença. É doença e remédio, né? A Evancris de lá é muito mais legal, né? Eu falei, Cara, e a pandemia, ela trouxe bastante reflexão até para nossa área principalmente também pela nossa área de seguro. E nós tivemos, assim, bastante clientes que nunca se atentaram, nunca... Seguro de vida. Seguro de vida. Nunca, não quero, tal. E depois trouxe essa reflexão e... Igual ela estava falando, Wagner, a questão de falar tecnicamente, o seguro de vida ele sempre foi um tabu, né? Por exemplo, a gente estava até comentando na corretora, você vai falar até mesmo com uma pessoa mais próxima. Quando você fala da morte, a pessoa ela já fica... E a gente, como técnico, né? A gente... tem carência para suicídio, tem não sei o quê, morte acidental, morte natural. O cliente já se espanta, né? Mas eu vi que com a pandemia, muitos clientes, eles vieram procurar essas informações, né? Como que funciona, né? Como que é o contrato... E graças que as seguradoras também deram cobertura, né? Justamente. Tipo, porque era risco excluído, né? A pandemia. Isso, a Vanclis mesmo. A Vanclis, o dela de vida, o DIT era Liberty. E Liberty pagava DIT pra Covid, entendeu? Tipo, ela mesma usou. Né? Papai também, tipo, seguro de vida e tal. Mas, assim, eu acho que trouxe muito uma reflexão... Isso pra vida de todo mundo em relação à morte... Né, tipo, porque a gente... Mas é que as pessoas entendem seguro de vida só pra morte, né? Não entende que, tipo... Igual eu brinco com a Adriana. Falei, Adriana, a gente tem que fazer um filtro, né? A gente que é jovem, não tem filho, eu vou usar DIT e antecipação por doença. Né? Então, assim, você tem que passar um filtro. E aí você tenta tirar um pouco desse mito de... E assim, alguém gosta de falar sobre morrer? Ninguém. Né? Então, eu acho que essa questão... Tipo, igual eu falei, na geriatria a gente conversa muito sobre morrer, né? Mas por quê? Tipo, as pessoas entendem porque é idoso, né? Tá no final da vida dele e tal. Mas, assim, todo mundo tinha que conversar sobre morrer. A Sociedade de Cuidado Paliativo traz muito isso, o quanto é importante conversar sobre a morte. Eu sou jovem, mas se eu tiver um acidente, entendeu? Como é que eu quero que conduza a minha vida? Né? E principalmente seguro de vida, a gente tem que pensar, tipo, que isso vai, às vezes, dar qualidade de vida para outras pessoas, né? Não é só a questão do morrer, mas, tipo, antecipação por doença. Tem vários colegas médicos que tiveram doenças e puderam usar antecipação por doença. Tipo, você pode ter a oportunidade de passar por uma avaliação de um especialista muito top, fazer um tratamento fora, enfim. Né? Então, eu acho que
acho que a pandemia desmistificou essa questão do seguro de vida só para morrer, né? Porque ninguém quer morrer. Exatamente. Então... E você falou um ponto importante. Uma coisa que eu sempre conversava com o pessoal da seguradora. Falei, gente, vocês têm que flexibilizar a opção de contratação. Porque você falou num ponto-chave. Tem, por exemplo, um médico jovem, solteiro, que não tem filhos... Está no início da sua carreira como médico. Ele não precisa da cobertura de morte muito alta. Ele precisa de uma invalidez, ele precisa... De um dia... Aí se eu quero uma invalidez de 1 milhão... Não, você tem que colocar uma morte de 1 milhão. Mas ele não precisa. Engessa o produto, né? Você engessa, né? Então, esse também é algo que acredito que tem melhorado, né? E vai melhorar mais ainda agora com as seguradoras personalizando esses pacotes. Né? Na medicina, tipo, a gente olha muito RC e de antecipação por doença, né? E invalidez, né? Até, tipo, pra médico sempre coloca majoração de mão, quem é cirurgião e tal. Então a gente vai fazendo um perfil. Mas assim, tipo, a gente olha muito RC, porque assim, o índice de processo na medicina hoje é extremamente alto. Isso que eu ia perguntar pra você. É extremamente alto. E assim, e não é mais tanto por erro médico, né? Porque a gente pensava em RC só para erro médico. Mas hoje, a grande questão é a relação médico-paciente. Então, assim, tipo, se hoje ele passar numa consulta e às vezes eu falar alguma coisa que ele se sentiu ofendido... Danos morais. Já entra danos morais. Então, hoje, igual eu falei, hoje as pessoas precisam ser muito polidas, né? Hoje, tipo, igual eu falei, no atendimento de um paciente trans. Então, assim, tudo isso... Na medicina hoje precisa ser muito polido, porque assim, às vezes a gente acaba ofendendo as pessoas, né, em algumas situações. Então, isso é o maior índice de processo na medicina, é um mau relacionamento médico-paciente. A gente não vê mais só erro médico, né, mas é um mau relacionamento. Porque até mesmo um erro médico bem conduzido, que o médico tem uma boa relação com a família, né, então assim, e falar a palavra errar na medicina é algo muito difícil também, né, é muito pesado falar o médico errou, né? Porque ninguém opera um paciente, ninguém faz algum tipo de procedimento ou tratamento para gerar mal naquela pessoa, né? Então, assim, todo mundo, eu abri meus pacientes, tipo, toda cirurgia, todo procedimento tem risco. E todo mundo faz aquilo para ficar melhor, não para ficar pior. Apesar que existem as intercorrências, que independente da técnica que o médico usar, isso pode gerar alguma complicação, mas a pessoa vai se sentir lesada. Mas, né? E não só na medicina, né? Eu vi uma postagem de vocês lá, que colocou a sua imagem, né? E assim, eu achei muito interessante porque dá um valor, agrega um valor, né, no produto de responsabilidade civil profissional. Né? Eu vi a postagem, uma médica, né, tal, e não só médicos, né, mas outros profissionais liberais que também necessitam e às vezes não se atentam a ter esse produto. Né? Uma coisa que a gente não tem, tipo, noção, que dá muito RC, chama-se contador. Olha aí. Contador. Porque, assim, imagina a multa que é de imposto de renda. Você entendeu? E quem não precisa de contador, entendeu? Então, assim, é um dos RCs que, tipo, até a Dani da Porfolo da Continente vai querer vender mais, ô Tiane. De tanto que tem sinistralidade. Mas, assim, ninguém para pra pensar. Entendeu? Que você pode precisar. Tipo, desde quando eu formei, eu tenho esse profissional. O papai fazia o dever de casa certinho lá em casa. Tipo, o Evangelista tinha DIT, tinha doenças graves. Então, assim, a gente sempre, papai, tipo, eu falava, pai, quando eu entrei na residência, ele vai, Tiane, vamos fazer um RC profissional. É verdade, primeiro, você tá recém-formado, você... Não, ninguém forma o melhor do Brasil, nem experiente. Você forma amador, né? Então, assim, você é muito mais vulnerável. Mas você faça a residência que você tem um responsável por você, mas você já tem CRM, então você também responde tecnicamente por aquilo. Então, assim, é super importante. Eu acho que... Eu falo isso para meus colegas, entendeu? Galera, tem que ter RC hoje. Porque qualquer coisa que você fizer pode ser usado contra você, literalmente. E hoje também, os médicos estão bem conscientes também, né? Hoje é difícil você falar um médico, não, eu não quero. Então, mas assim, os médicos mais antigos, acho porque eles vinham de uma geração, acho também que eles tinham mais contato com o paciente. Tipo, igual o médico do interior, né? Que você vai em casa. Então, acho que também gerava bem menos processo, né? Porque também... Mas igual eu falo, tudo depende do bom relacionamento médico-paciente. Ele é que te salva e ele que te afunda. Então, na medicina, essa questão de relacionamento impacta muito. E assim, numa primeira consulta, igual eu falo, ou o paciente te ama ou ele te odeia, entendeu? Porque assim, todo mundo quando vai numa consulta, ele tem uma expectativa. Né? Então, você, lógico que você tenta atender a sua a expectativa do paciente. Mas nem sempre, tipo, é aquilo que ele idealizou. Né? Então, assim, uma frustração, qualquer coisa que você falar, às vezes desagradou aquela pessoa.
Então, hoje, a gente tem... E hoje, eu brinco que hoje a gente faz muito mais uma medicina defensiva. A gente está sempre pensando em se defender, né? Pra depois, tipo, não te gerar um problema maior. Mas só que o duro da medicina muito defensiva, ela também você perde um pouco mais de afeto, né? De empatia com o paciente, porque você fica muito preocupado, né? Se você tá fazendo certo, se tá fazendo errado. É a mesma coisa que você perde um paciente. Qualquer médico, quando ele perde um paciente, ele vai sentar e vai refletir. Meu Deus, o que eu podia ter feito de diferente? O que eu podia ter feito para salvar aquela vida? Lembro que o meu primeiro paciente faleceu, eu tava no internato, no 5º ano da medicina, eu chorei o mês todinho. Aí meu pai, você vai ter condição de ser médica, Valtinha, pra você chorar desse tanto? Mas, tipo, é tão impactante, porque, igual eu falei, ninguém sabe perder, ninguém veio no mundo pra perder. Então, assim, é uma circunstância super difícil. Então, isso sempre, igual eu falo, toda situação vai gerar uma reflexão. A pandemia gerou uma reflexão, né? Hoje eu tenho, acho que, mais empatia com meus pacientes, depois de tudo que eu vivi com o papai na UTI e tal. Tipo, hoje eu tenho uma visão totalmente diferente de quando eu dava plantão na UTI, como médica, né? Então, tipo, igual eu falei, a gente é racional, né? Parece que a gente sabe que o paciente não vai pra frente, não vai evoluir, que por mais que você faça tudo, né? Você vê que ele não tá melhorando. Te gera uma frustração tudo isso, mas ao mesmo tempo, né? Tipo, fica, ó, tudo que eu podia fazer foi feito. Mas quando você vive com alguém da sua família, você fica... Mas podia ser que ter feito alguma coisa diferente, né? Então, assim, eu fiquei durante muito tempo me questionando, será que podia ter feito alguma coisa a mais, sabe? Mas, assim, depois você entende, né? Tipo, que o que existia na medicina humana foi feito, mas... E você falando desse operacional defensivo, a gente vê que o médico, muitas das vezes, acho que na maioria das vezes, ele trabalha de uma forma mais diagnóstica, né? Digamos assim, um feeling do médico, né? Porque não tem, por exemplo, de 100 pessoas que passam num plantão do médico, ele não vai fazer 100 exames, às vezes, né? É mais na questão do diagnóstico mesmo, né? É isso que eu falei, todo mundo é treinado para fazer diagnóstico e dar tratamento. É isso, né? E por isso que começou a existir a medicina de cuidados paliativos. Porque nem toda doença tinha tratamento 100% curativo, né? Que eu fosse resolver a vida daquela pessoa. Então, tipo, igual eu falo, a medicina paliativa é uma coisa nova na medicina, porque ela vem para dar um tratamento naquele paciente que tem alguma doença incurável, seja ela qual for, né? Que vai trabalhar em questão de qualidade de vida. Num plantão é super difícil, né? Porque o que acontece? Você tem pouco tempo, né? No consultório eu tenho tempo, entendeu? Para eu pedir um exame, para eu examinar, para eu raciocinar, discutir com outro colega. No plantão não, é papum. Então, por isso que, às vezes, o cara que tem mais chance de errar é aquele cara que está ali no plantão. Porque é uma situação de emergência, ele tem que agir rápido e ele não tem todo aquele tempo que geralmente você tem no consultório. No consultório, tipo, eu pego um paciente, eu vejo que é difícil, aí eu peço um exame, eu ligo com outro colega, a gente discute. O WhatsApp ajudou muito no plantão e hoje existe, tipo, falei que isso é fantástico, né? Muitos médicos montaram grupos de aplicativo, de... comunidades que você manda um eletro, você consegue discutir com um especialista lá de São Paulo. Parece uma série que eu tô assistindo lá, o Doc. Não, muito... Eles trocam ideia e tal. Isso, é muito legal, porque assim, principalmente para um médico recém-formado, que você ainda não tem tanta bagagem, que você vai aprender com a vida, né? E aí, tipo, é muito legal. Você manda um eletro, você discute, você manda um raio-x, você manda um exame, tipo, e não só os profissionais respondem, mas os outros colegas fazem parte da comunidade e vão te respondendo e vão te ajudando. Então, tipo, isso evoluiu muito. Na minha época não tinha, né? Eu falei, queria que na minha época tivesse gente pra gente trocar uma ideia, porque agrega muito. Né? Eu falo que várias cabeças pensando ajuda muito mais no plantão. Então, e assim, o legal, né, no plantão, geralmente a gente não fica sozinho, a gente tem outro. Eu sempre gostava de dar plantão com alguém muito mais velho do que eu, né? Que tivesse mais experiência para poder me ajudar. Né? Eu falei, falava Anclis, o ruim quando eu sou a mais velha que tá lá, entendeu? Tipo, porque a gente tem que ajudar todo mundo. Mas assim, o plantão é onde a gente mais erra. Por quê? E assim, outra coisa que a gente tem que pensar, os pacientes com transtornos psiquiátricos, com doença psiquiátrica, ele tem muito sintoma físico, né? E ali, para você diferenciar, eu não posso chegar e falar, ó, é só um transtorno físico, sem primeiro, emocional, sem ver primeiro a questão física, né? Então, tipo, hoje no plano de saúde, o cara que mais onera o plano de saúde é o paciente psiquiátrico. Porque ele fica procurando uma doença, alguma coisa física, para sanar uma coisa emocional. Então, hoje, tipo, é um dos pacientes que mais gasta dentro do plano de saúde. Então, o que a gente vai fazer... Eu trabalho no mesmo setor que trabalha a psiquiatria, lá em Cuiabá. Então, assim, na hora que vai fazer
puxar esse filtro, é os pacientes que mais gastam. Porque é muito mais fácil eu aceitar uma doença física que tem cura do que eu aceitar uma doença emocional. E a pandemia bombou as doenças emocionais, né? Então, assim, aumentou muito o risco de surto psicótico, aumentou... Quem tinha uma predisposição à doença psiquiátrica acabaram abrindo alguns quadros, porque a Covid traz isso. E deixou um monte de sequela, né? Ansiedade, depressão, alteração de sono, né, nas pessoas. Você falando dessa questão de, assim, da medicina não saber essas sequelas pós, né, a Covid, a gente teve, não sei se por coincidência, né, Wagner, mas a gente estava prestando atenção nas mortes por infarto que a gente teve na nossa região, sempre vendo no site de notícia, né, Instagram, tal, morreu fulano, morreu cicrano, nota de pesar na Unemate, nota de pesar no IF, tal, jovens, meia idade, idoso, e sempre mais ou menos o mesmo tipo de morte. Pode ser coincidência ou não, mas... Né? Então, que foi provado que a Covid, ela fazia uma doença endovascular. Então, assim, ele lesava todas as artérias do corpo. Por isso que o paciente tinha mais embolia, fazia mais coágulo. E isso ainda pode ser sequela da Covid. Até que, tipo, as pessoas estavam questionando muito miocardite por vacina. O risco de miocardite por vacina é ínfima perto de você ter a Covid e desenvolver miocardite. Você entendeu? Então, assim, a grande questão é que provavelmente ainda pode ser sequelas da Covid. Quem teve uma Covid grave, principalmente, né, ela ficou com risco de ter doença arterial muito maior. Mas geralmente são infartos por coágulo que a gente vê, não por doença arterial, sim. Só se essa pessoa, às vezes, já tinha uma doença arterial calcificada, igual a gente vê paciente idoso, né, geralmente, que tem um risco cardiovascular maior, mas isso ainda pode ser impacto da Covid. Teve alguma alteração no modo operante, por exemplo? Na parte médica, o paciente com tal sintoma, antes da pandemia a gente chegava no consultório, a gente fazia esse procedimento, hoje não, hoje mudou um pouco, teve alguma alteração drástica, sim ou não? Eu acho que em alguns pontos, tipo na geriatria especificamente, a queixa maior que ficou da Covid, nas Covids mais leves, alteração de memória. Então, assim, é muita alteração de memória, assim, os pacientes ficaram um pouco mais lentificados, né? No envelhecimento a gente tem essas alterações de memória, então, assim, o paciente ele tende a ficar, ele é um pouco mais lento para fazer as coisas, mas ele consegue fazer tudo, né? Mas, assim, ou quem tinha uma predisposição à demência abriu um quadro demencial, principalmente depois de uma Covid moderada grave. Então, assim, hoje a gente presta um pouco mais de atenção em memória. Os idosos queixavam muito, mesmo na Covid leve, de fraqueza, assim, de astenia, parece que ficava muito fraco, né? E, de fato, isso foi as sequelas que eu consigo notar mais, assim, nos pacientes leves, né? Nos pacientes mais graves, tipo, eles perderam muita massa muscular. Então, assim, sarcopenia, limitação física por questão pulmonar e a doença pulmonar leva uma doença cardíaca junto. Então, assim, limitação física, né? O que a gente preza muito na geriatria é que o paciente seja independente, seja autônomo, né? Então, ele consiga tomar banho sozinho, dirigir, fazer tudo sozinho. Então, isso impactou um pouco em relação a essa autonomia deles, né? Porque eles acabaram, principalmente quem teve Covid grave, ficou muito tempo na UTI, que eles perdem muita massa muscular. A doença fazia, a gente chama de neuropatia do doente grave, então eles perdiam muita perca de sensibilidade nas pernas e fraqueza muscular. Tem paciente no home care até hoje, né? Também porque a hipoxemia que fazia da doença fazia muita lesão cerebral. Então, assim, questão de memória, de alteração. Então, hoje, tipo, igual eu falei, eu acho que hoje também, depois da pandemia, a gente olha muito mais as doenças mentais, as doenças psiquiátricas. Né? Então, acho que hoje a gente tem um pouco mais de atenção, porque era algo muito taxado, muito preconceituoso, né? Ir no psiquiatra, né? Essa coisa pra louco, né? Fazer terapia. Todo mundo precisa de terapia, gente. Não existe, entendeu? Ninguém vive num mundo perfeito, cor-de-rosa, que não tem problema nenhum. Tem um amigo que né? fala isso. Então, assim, é super importante. E eu acho que isso quebrou um pouco o tabu, né? E eu acho que hoje a gente olha um pouco mais para as sequelas. Acho que a gente valoriza um pouco mais as queixas, né? Porque a pessoa fala, tô tão cansado, tô tão fraco. Né? A gente, não é nada, né? Que ele trabalha muito. Então, acho que hoje a gente consegue valorizar um pouco mais as queixas dos pacientes. A gente consegue olhar com um olhar diferente, principalmente para as doenças mentais. É igual, você falando, é igual questão de depressão, né? Antes eu lembro que muitos anos atrás, pessoas, né, é frescura, tal, e a gente viu uma onda de questão de suicídio, né, muita coisa relacionada que seria por causa da depressão, né? Então, é isso que eu falei, tipo, essa é a grande questão que a depressão, e principalmente o paciente que tem ideação suicida, ele não dá sinais que ele vai fazer.
Então, acho que é o mais difícil para a família. O paciente não chega e fala, vou me matar. Não. Ele tá tão... E assim, a gente não consegue entender que a pessoa está tão doente que ele só vê resolução para aquele sofrimento morrendo. Então, imagina o grau de sofrimento para aquela pessoa também, né? Então, assim, as pessoas, tipo, fulano se matou. Igual você chegar no velório e perguntar, por que a pessoa fez isso? Gente, se a família soubesse, entendeu? Então, assim, a pior coisa para se perguntar é quando vai no velório de alguém que suicidou, né? Porque, assim... Então, assim, imagina o tanto que a pessoa está doente, o quanto que a família não faria de tudo para ter mudado aquela situação, para tentar resolver que aquela pessoa não chegasse no ponto de ter suicidado. Então, assim, a pessoa está tão doente ao ponto de achar que só tem solução para a vida dela morrendo. Então, e o mais difícil é porque o paciente que tem ideação suicida, ele não demonstra. Ele não vai falar, vou me matar, né? Que igual, falei, alguns transtornos de personalidade, os pacientes têm essa, né? Comportamento de alteração de falar que vai se matar, enfim, borderline, né? E às vezes eles tentam mesmo. Mas assim, o paciente mesmo suicida, ele não tem esse comportamento, ele não vai falar. Então, por isso que para a família é muito difícil ter esse filtro. Então, tipo, já assusta quando aconteceu a tragédia, né? Então, por isso que, e é isso que eles falam, que por isso que é importante a gente notar muitas pessoas no dia a dia, se ela tá mais quieta, se ela tá mais afastada, se ela tá mais isolada, o que tá acontecendo? Porque assim... Se ela tem um padrão e de repente... Isso que eu falei. Então, a gente precisa, na verdade, pessoas do nosso convívio, hoje eu acho que com essa questão a gente passa a prestar mais atenção nas pessoas. Né? E na pandemia as pessoas tiveram que conviver muito, né? Todo mundo vive nessa vida louca e frenética, mas eu acho que a pandemia trouxe isso, as pessoas tiveram que conviver mais, ficar dentro de casa todo mundo junto e conviver. Então, tipo, e eu acho que às vezes isso aflorou um pouco mais essa questão de prestar mais atenção no outro. A gente olhar um pouco mais para o outro e ver que aquela pessoa não tá bem e que aquilo, né? Igual eu falei, quando você convive, você sabe qual que é o padrão de comportamento diário daquela pessoa e por que vem mudando, né? E achar uma forma de tentar ajudar. Você falou uma coisa muito interessante que me lembrou um ponto que eu conversei com os meninos hoje lá no escritório sobre... Você citou um exemplo aí de quando perdeu um paciente e tal, que você ficou bem abalada, né? Lá no início. E nós tivemos um treinamento em Cuiabá lá e uma corretora, colega nossa de Cuiabá, compartilhou uma história sobre o seguro de vida, né? O seguro de vida ele tem um papel social para nós que somos do setor, somos corretores de seguro. Nós temos uma função, a função social do seguro, ela ela transcende qualquer visão de, eu preciso vender, eu sou corretor, vou focar na venda, bater meta. A função social do seguro de vida, ela vai muito além de bater uma meta. E essa corretora, ela compartilhou uma história que eu até conversei com ela depois, falei, olha, sua história, eu chorei. Foi muito forte o que ela falou, da forma que ela falou. E ela tinha um amigo mesmo, não era conhecido, e esse amigo era casado, tinha 2 filhos, enfim. E ela fazia o seguro do carro desse amigo, né? E esse amigo sofreu um acidente e veio a falecer. E a primeira coisa que a esposa perguntou, sim, ele tinha seguro de vida, né? Aí, o pior de tudo, ela falou, eu nunca ofereci um seguro de vida pro meu amigo. E sim, ela falou isso chorando e foi muito pesado, né? Então, eu vejo que hoje nós temos acredito que é uma responsabilidade social de oferecer, porque nesse momento, esse que eu falei, nesse momento de dor, tipo, né? Porque a gente sabe que a gente nunca vai aceitar, né? E que a gente vai sentir falta a vida inteira. Então, assim, é uma dor, eu falo que é inconsolável, né? A gente vai aprendendo a conviver com ela. E nesse momento, igual eu falei, isso aí é chave ouro, né? Porque daí, tipo, pelo menos, não é a dor, além da dor da perda, você tem que dar uma dor de uma questão financeira, que às vezes aquele cara é o provedor daquela família. E era o caso. Entendeu? Tipo, às vezes aquela esposa não trabalhou, e tem filho, então assim, é um caos. É um caos. Não sei, papai sempre foi muito pilhado em relação a isso, como o Ivan quis fazer a faculdade, enfim, em relação ao seguro de vida. Ele era, né? Então assim, se o Ivan quiser conseguir formar, enfim. Mas assim, isso que eu falo, nas pessoas próximas, eu falo, gente, pelo amor de Deus, ainda mais quem tem filho tem que ter seguro de vida. Entendeu? Porque, tipo, pelo menos você deixa saber que sua família, até eu brinco, a pessoa até descansa mais em paz, entendeu? De saber que todo mundo, né, vai sobreviver sem ela.
hoje em dia a gente está divulgando amplamente como realmente uma proteção financeira, né? Porque é igual... E serve para todo mundo, gente. É que, por exemplo, às vezes mesmo a pessoa, ela tendo bens, ela tendo capital, muitas vezes ela não tem liquidez, né? Ela, até a família inventariar, né? Tudo isso aí leva ter tempo. Dinheiro para né? inventariar. E aí o né? seguro ele entra para dar estabilidade até tudo voltar ao normal. Né? E assim, o seguro de vida, igual eu falo, é porque ele entra numa coisa delicada, porque as pessoas pensam muito em morte, mas a gente tem que pensar, né? Tipo, o além daquilo. Tipo, eu não gostaria de ver meu filho formado? Entendeu? Qual que é seu sonho, na verdade? Justamente. Então, assim, não é só... Eu brinco, ele não trabalha a morte, ele trabalha um sonho. Né? Porque qual que é seu sonho? Meu sonho é ver meus filhos formados, entendeu? Então, assim, eu vou deixar essa garantia que eu estando ou não estando aqui, eles vão formar. Então, eu brinco que vai muito além, que a gente fica muito arrigada a questão de morrer, mas vai muito além. Entendeu? Tipo, é um sonho de ver um filho formado, é um sonho, tipo, né, se quiser construir um bem, enfim. E hoje na medicina, os médicos contratam muito consultores financeiros, e os consultores financeiros indicam o seguro de vida reembolsável. Como garantia financeira. É lógico que, tipo, vai ser uma coisa a longo prazo, mas se daqui 10 anos eu precisar resgatar aquele dinheiro, eu tenho. Entendeu? Então, assim, até na medicina, todo mundo hoje está super ligado. Quem tem os consultores financeiros, todos orientam que tenha seguro de vida e que faça o reembolsável pela questão de conseguir, tipo, se precisar, numa emergência que ele tiver, ele tem da onde também ter mais um aporte de ajuda, né? Porque o médico é o cara mais organizado financeiramente. Eu brinco que médico não é empreendedor, né? Porque ele forma sonhador, né? Tipo, ele forma e já compra uma BM, né? Tipo, você forma sonhador, né? Você acha que você tá... Eu lembro quando eu recebi meu primeiro salário, quando eu formei em 2012, tipo, R$2.000. Falei, pai, o que eu vou fazer com todo esse dinheiro que eu recebi? Meu pai olhou pra mim e falou, Tiane, são R$2.000. Tipo, mas você nunca ganhou nada, né? Então, assim, na verdade, e é por isso que quem tem consultor financeiro, eles trabalham muito essa questão de organização financeira. Porque, tipo, ele trabalha tanto, mas, tipo, ele não tem nada. Né? A gente teve a assembleia da Unimed agora, e aí o cara, então, mas para pagar a dívida, tem que fazer um financiamento. Porque sabe que a maioria não vai ter tudo aquele dinheiro em caixa para pagar. Então, já subentende-se que, assim, o médico não é organizado financeiramente. Então, essa galera mais nova que agora estuda um pouco mais e assim, né? A gente olhar a medicina há 30 anos atrás, eles ficavam ricos, fazendeiros. Hoje não. Né? Hoje você trabalha muito, mas, tipo, igual eu falei, tudo valoriza, entendeu? Menos a mão de obra. E porque também tem mais mão de obra. Então, acaba desvalorizando um pouco a profissão. Eu brinco com a Van Clis. Falei, Van Clis, seus alunos andam tudo de BM, entendeu? Tipo, às vezes eles não vão conseguir manter o padrão de vida que o pai e a mãe dá pra eles com a profissão. Que é um padrão muito acima. Né? Então, tudo isso tem que se refletir, assim. Eu acho que eu falei, até na faculdade devia ter um pouco mais de educação financeira, né? Eu conversei com um médico na última semana exatamente sobre isso aí. Ele falou, cara, mas como eu penei quando eu abri meu consultório lá no início? Porque eu saí um técnico, eu saí formado, eu era bom na minha especialidade que eu formei. E quando eu abri meu consultório, negócio de imposto, de CNPJ, Você paga CRM da PJ, CRM físico. Perdido. Imposto. Ele falou exatamente isso. E fora isso, tipo, quando você é sonhador, fala que tudo no começo você é sonhador. Então, quando você abre o consultório, é 1, 2. Então, você paga para trabalhar. Então, assim, pode ser que o primeiro ano você vai só pagar para trabalhar. Até, tipo, porque assim, quem é você na fila do pão, né? Então, assim, só se você tem um pai médico, você vai ser sucessor, enfim. Mas, assim, você começa do zero. Igual quando eu tô começando meu consultório aqui em casa. Eu tô começando do zero, literalmente. Eu não me desesperei ainda, porque, assim, eu já passei por isso outras vezes. Mas, assim, você começa do zero. Entendeu? Tipo, é a mesma coisa. Se eu mudar de cidade, eu abrir um outro consultório, você tá começando do zero. Você tá abrindo um consultório aqui, então? Eu comecei a atender, acho que outubro do ano passado. Lá no Sérgio. Então, assim, é tudo você começa do zero. Então, tipo, tem dia que você tem 1, tem dia que você tem 2, tem dia que você não tem nenhum. Então, assim, no começo você vai pagar pra trabalhar. Então, é tempo. É a mesma coisa do seguro, né? Até você ficar conhecido, igual eu falei, isso leva tempo. Exato. Como toda profissão, né? Eu falo que você tem que começar do zero. E aí, de alguma forma, você vai se destacando e vai crescendo. É isso aí. Tem alguma pergunta aí? Não, acho que foi...
top demais, né? Essa mistura. De seguro, medicina. Foi 50% seguro, 50% medicina. Mas obrigado pela participação, viu, Valtine? Foi um prazer estar aqui com vocês. Tá? Já aproveitando fazendo o merchan do meu consultório. Aqui em casa, eu atendo lá no Dr. Sérgio. E foi um prazer e que precisarem, eu estou aqui à disposição. Obrigado mesmo. Foi quando nós iniciamos aqui o podcast, você estava na lista aqui já desde o começo, já como uma das nossas convidadas. Foi uma das primeiras, né? Foi uma das primeiras, exatamente. Até teve esse gap de datas. Falou, estou em casa só, né, tal, né? Que eu tinha ido pro congresso. Isso. Mas extremamente lisonjeada. Foi muito bom gravar. O que vocês quiserem saber de medicina, que eu se puder ajudar, de seguro, eu sou aspirante. Vocês me ensinam mais, eu tô aprendendo com vocês. Que isso. Então tá, isso aí. Aproveitando, pedir pro pessoal se inscrever no nosso canal, dar aquele joinha. E você dando o joinha, o YouTube vai indicar esse vídeo, esse podcast, essa entrevista para mais pessoas. Então, além de se inscrever, dá aquele joinha. É tudo de graça, gente. Vocês não vão pagar nada por isso. Beleza? Dá um salve aí. Fechou, galera. Fechou? Então até a próxima, agora nós vamos comer. Até mais. Tchau.